Quem tem razão? Quem tem razão? É preciso rever a legislação ambiental. Temos a política de preservação, política implementada pelo Ministério do Meio Ambiente, questionada mundialmente. E para debater esse assunto, contamos com a participação do ministro Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente. Ministro, boa tarde. Boa tarde, Denise. E também o João Paulo Capobianco, que é biólogo, doutor em ciência ambiental e ex-secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente. João Paulo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos os ouvintes. Bom, nós estamos falando dessa revisão aí da legislação ambiental e eu começo com o ministro Ricardo Salles falando da posição dele. Ministro, é quase impossível a gente não lembrar daquela história de passar uma boiada, que na verdade aquilo significava todas as mudanças que o Ministério vem propondo em termos de legislação ambiental, muitas delas causando aí muita discussão, polêmica e críticas, inclusive no exterior. Então eu queria saber por que essa defesa de tantas mudanças na legislação ambiental? Bom, todas as legislações em todos os setores precisam estar permanentemente em evolução, né? Mudam as regras, mudam os parâmetros, muda a técnica e também na área ambiental, não é exceção. Então, no caso dessas alterações recentes do CONAMA, por exemplo, gera uma discussão antiga, desde 2014, 2015, que grupos de trabalho montados no âmbito do Ministério já haviam decidido por recomendar a revogação dessas resoluções. Então, já havia um consenso dentro dos grupos de trabalho, aliás, grupos de trabalho esse que contaram com membros do Ministério Público, membros técnicos do Ministério do Meio Ambiente, setores diversos, academia, enfim, havia um consenso nesses grupos de trabalho de que tanto uma resolução 302 quanto 303 precisavam ser revogadas à luz do que dispôs, em caráter superveniente, o Código Florestal. Esse é apenas um exemplo de uma legislação que vinha sendo postergada a sua análise em sede colegiada do CONAMA, né? E nós simplesmente demos andamento àquilo que já deveria ter sido feito no passado. E exemplos como esse e há muitos outros. Então é preciso ter esse equilíbrio e bom senso para não se deixar ser patrulhado, né? Não se deixar ser o tempo todo esse politicamente correto aí, que as pessoas querem impor a pauta, que deve ser uma pauta técnica, uma pauta de legalidade, né, uma pauta de respeito à hierarquia das normas e sempre embasada na parte com dados, enfim, com elementos que possam sustentar as decisões tomadas, como foi o caso dessa decisão colegiada do CONAMA, que foi amplamente debatida, ou vem sendo amplamente debatida na imprensa. João Paulo Capobianco. Bom, o Salles realmente tem o dom de fazer uma fala muito bem construída e, com isso, omitir a realidade dos fatos. O primeiro, que não houve um debate amplo, ao contrário, isso foi discutido num grupo específico, não passou por Câmara Técnica, não houve um debate correto no CONAMA. Foi uma reunião extraordinária, convocada com um prazo curtíssimo, já num CONAMA modificado por ele, né, com uma capacidade de atuação muito rebaixada, com um número de membros muito menor do que havia no passado, e isso desrespeita qualquer pressuposto de que a legislação, sim, ela deve ser aprimorada, mas não para ser menos restritiva, não para ser feito no sentido de ajudar a passar a boiada, como ele já disse isso inúmeras vezes, está registrado para a história. Por exemplo, o ministro, que é advogado, desrespeitou uma decisão tomada por unanimidade do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que declarou e decidiu que não havia nenhuma incompatibilidade em relação à resolução CONAMA 303 e à legislação do novo Código Florestal 2012. Então, na realidade, ele utiliza um conjunto de argumentos muito bem construídos, ele realmente fala muito bem, reconhecidamente uma pessoa muito inteligente, né, para desconstruir um processo de construção que foi feito ao longo de anos, né, onde o Brasil conseguiu finalmente implementar uma legislação que permitiu uma ação proativa de conservação dos nossos ecossistemas naturais. Então, o que ele está fazendo na realidade é usando subterfúgio e sistemas acelerados de aprovação para, como ele já disse, passar a boiada. Capobianco, deixa eu só fazer um comentário aqui, uma questão importante.
Você citou que a reunião foi extraordinária. Não foi. É a reunião ordinária. Primeiro erro aí da sua colocação. Segundo, diz que esse foi um debate feito num pequeno grupo. Também não é verdade. Os grupos de trabalho que discutiram as CONAMAs 302 e 3 eram grupos enormes, com centenas de pessoas que estão sendo discutidas desde 2014 e 2015. Nós temos atas, tem seminários em que isso foi amplamente discutido, com presença de juízes e magistrados e membros da academia. São 4, 5 anos de discussão. O problema é o seguinte, quando se faz uma atualização de algo com o qual vocês não concordam, você diz que o processo foi ilegítimo. Se a alteração tivesse sido feita na linha do que vocês querem, o projeto ou a alteração é sempre bem-vinda e dentro do formato adequado. Não pode ser assim. As coisas não podem ter uma visão unidimensional. Só na linha do que vocês defendem pode ser alterado e qualquer outra visão do mundo distinta da que vocês defendem, ela é ilegítima, indesejada, ilegal, imoral ou qualquer outra coisa. E, por fim, você fez um comentário aqui sobre desrespeitar o Tribunal Regional Federal. Eu não desrespeitei nada. A decisão do Tribunal Regional Federal não diz respeito a nada do que foi debatido no CONAMA, um processo judicial próprio. Aliás, ao contrário, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região restabeleceu a decisão judicial, a decisão do CONAMA, em decisão judicial, para dizer que não há nenhuma ilegalidade, nenhum erro formal e nenhum erro procedimental daquilo que foi feito. O problema é o inconformismo daquilo que vocês defendem. O grupo que você faz parte esteve aqui no Ministério do Meio Ambiente por muitos anos, e vocês criaram um arcabouço legal, muitas vezes irracional. Irracional é exatamente essa forma de abordar, utilizando informações falsas, baseadas em fake news, que, aliás, tem sido a sua prática. Qual é a informação falsa? A disseminação de fake news. Olha só, esta decisão a que ele se refere, a vocês que estão nos ouvindo, que foram centenas, juízes, magistrados, isso é a mais absoluta em verdade. Para vocês terem uma ideia, olha só. Isso está publicado no site grupo de trabalho, CONAMA, deixa eu concluir, por favor. Deixa eu concluir. Esse grupo de trabalho que ele cita, ele era composto por 2 mais 2 mais 3. Portanto, nós tínhamos ali 7 pessoas. E na votação final, pasmem vocês, na votação final, 2 membros desse grupo enorme que ele cita votaram pela manutenção da resolução da forma integral como ela existia. 2 outros votaram pela manutenção com adaptações à nova legislação do Código Florestal de 2012. E 3 votaram pela revogação. Eles utilizaram o critério seguinte: 3 é mais do que 2. Só que, se você utilizar os 2 que votaram pela manutenção integral, mais os 2 que propuseram manutenção com modificações, eram 4 a favor da manutenção da resolução. Não eram centenas e dezenas de pessoas, eram 7 pessoas que fizeram uma proposta. Agora, cabe a quem está ocupando o cargo de ministro do Meio Ambiente de ter a seriedade necessária para analisar uma proposta, por mais que ela tenha sido debatida, né? Isso não justifica uma decisão dessa tomada de forma absolutamente extemporânea, em caráter emergencial. A pauta foi informada na sexta-feira anterior à reunião. Não é verdade, a pauta é avisada por lei com 10 dias úteis de antecedência. Literalmente, ninguém sabia dessa informação antes da reunião do CONAMA. Realmente foi lamentável a atitude e tem tudo a ver com aquela história que ele disse. É parecer e boiada. É parecer e boiada. Ele conseguiu um parecer e fez a boiada. Essa que é a única explicação para esse ato absolutamente irresponsável, que não é o único. São inúmeros outros atos irresponsáveis que ele vem adotando, que vem prejudicando o Brasil. É a pessoa mais antipatriótica que já ocupou um cargo público na história do Brasil. Desculpa, Capobianco, vocês são um bando de xiitas. Vocês quem? Xiitas irresponsáveis. Para de generalizar. Fizeram uma série de ações no Brasil ao longo dos anos para proteger algo que vocês dizem que defendem e deixaram as pessoas para trás. A Amazônia da dona Marina Silva, que é a sua ídola. A Amazônia não vota na Marina Silva nem para síndica de prédio. Então, vocês deviam rever essa bobagem. Vocês quem, rapaz? O estado da Marinha... Cresce aparece. Vocês quem, ô garotão?
É um estado que não tem saneamento, não tem tratamento garotão, de resíduos. O que você está falando? Tem uma série de problemas. Cresce e aparece, me respeita, eu tenho uma história. Desequilibraram completamente a proteção do meio ambiente. Ministro, por favor. Não cuidaram da agenda urbana. É uma vergonha. Ministro, eu queria acrescentar um ponto, por favor, em relação aos dois. É inacreditável, Denise. Exatamente. É inacreditável que esse rapaz Capobianco, venha aqui por favor. me chamar de vocês. Eu não te chamei de vocês, porque se eu fosse chamar de vocês e falar todo o governo que está em volta de você, eu ficaria horas aqui dizendo. Eu estou falando para você, Ricardo Salles. Agora eu queria... Eu falo para você também. Você é dos consultores que ganham dinheiro com a pauta ambiental, passam a vida pendurados nessa questão, se fazendo de bom moço. E no o cargo de ministro do meio ambiente, mas infelizmente esse indivíduo desrespeita o cargo. Vocês foram a desgraça desse assunto ambiental. Falta de bom senso, xiita. Viajaram o mundo inteiro falando essa questão ambiental, enquanto a Amazônia foi deixada para trás. Ministro, a população por favor, brasileira. Capobianco. Uma vergonha a sua posição. Uma vergonha. Quem é que está pondo o Brasil nas cordas? Quem é que está criando o maior problema para o Brasil? Quem é que está criando inúmeras barreiras para o Brasil? É a sua gestão irresponsável. Agora, ministro, eu tenho uma pergunta a fazer. Por favor, Capobianco. Ministro, é o seguinte, o Capobianco até citava essa questão aí do exterior, e eu queria acrescentar para a gente colocar, e não ficar apenas nessa decisão do CONAMA, que foi da última segunda-feira, o Parlamento Europeu, nessa semana, decidiu que simbolicamente rejeitar aquele acordo entre União Europeia e Mercosul, alegando exatamente problemas em relação à política ambiental. Eu quero acrescentar isso no nosso debate, porque além das críticas internas de ambientalistas, ministro, a gente tem visto várias críticas no exterior em relação à política ambiental. O presidente Bolsonaro, algumas vezes, falou que a questão da narrativa, inclusive colocando que são jornalistas que passam essa mensagem para o exterior. Agora, coincidentemente, nós tivemos também uma situação péssima de incêndios no Pantanal. O senhor, inclusive, foi convocado para dar mais explicações sobre as ações do governo. Teve a situação na Amazônia. Então, ministro, eu queria saber como é que o senhor vê essas críticas que vêm não só do Brasil, mas também do exterior. Bom, primeiro, um bando de consultores que viviam pendurados aqui em recurso do Ministério do Meio Ambiente, tanto recursos nacionais quanto repasses estrangeiros. Capobianco fez parte aí do Ministério, então foi um dos que alimentou essa indústria, e também está na outra ponta, que é a ponta tomadora dos recursos. Então é legítimo, até natural, que quem teve a torneira secada reclame. O fato é o seguinte: o que aconteceu na Amazônia ao longo desses 20 anos? Enquanto o senhor Capobianco, a Marina Silva e vários outros viajavam em Europa ganhando o troféu de sustentabilidade, a população da Amazônia ficou para trás. É a região mais rica do Brasil, o principal recurso natural brasileiro, com pior índice de desenvolvimento humano. Não é à toa que a Marina não foi reeleita lá no estado dela, do Acre, que não tem saneamento, não tem tratamento de lixo, não tem nada. O que aconteceu no final das contas? Nós recebemos uma Amazônia cujas pessoas foram esquecidas. Eles se importaram em fazer projetos muito bonitos, que, aliás, trouxeram dinheiro para cá para ser gasto com as suas próprias ONGs, e a população brasileira, os brasileiros da Amazônia, foram deixados para trás. Com relação ao Pantanal, novamente, estamos vendo aqui resultado de uma questão de clima quente, seco, está acontecendo isso lá, mas também, mais uma vez, resultado de visão dos xiitas, que proibiram que se usasse o fogo controlado, o fogo preventivo lá no Pantanal, vieram fazendo uma campanha progressiva para proibir a criação de gado a pasto, gado esse que come o capim, que come vegetação e, portanto, diminui, né, o chamado boi bombeiro, diminui ali a incidência de incêndios. E mais do que isso, de novo, a visão xiita dessa turma, mas que gosta de dinheiro, gosta de grandes contatos comerciais, gosta de repasse de verba internacional para as ONGs, essa turminha aí também não deixa usar o retardante de fogo. Então, ao invés da gente ter uma objetividade sobre o tratamento e enfrentamento das queimadas lá no Pantanal, o que a gente vê é essa indústria, né, da consultoria, indústria das ONGs, esse pessoal que fala que tem uma causa, mas está há anos pendurado comercialmente nas verbas de organismos internacionais. Então, a gente começa a ver aqui realmente quem são os que são dedicados à causa e quem tem nisso daí um cartão de visita comercial. Agora, é impressionante o volume de mentiras que esse rapaz tem, a cara deslavada de falar sem ficar vermelho, porque isso é chocante. Ele mente e fica com essa transparência aí normal. Primeiro,
Quem proibiu o fogo controlado no Pantanal, meu amigo, foi o seu presidente da República, viu? O senhor Jair Bolsonaro, que assinou o decreto. Nenhuma organização da sociedade civil, nenhum outro ente da federação tem o poder de proibir a queima controlada, que vocês proibiram, para começar. Não Primeiro é ponto. verdade. Segundo ponto, mentira deslavada em relação ao gado no Pantanal. Ele não sabe nem ver números. É uma pessoa despreparada, absolutamente ignorante no tema. O rebanho no Pantanal vem crescendo anualmente no Pantanal nos últimos anos, não há nenhuma restrição. Isso é uma coisa ridícula que ele está dizendo. O que houve, e aí sim é que algumas unidades de conservação, como a do SESC, decidiu fazer uma atuação sem a presença de gado. É perfeitamente legítimo. É uma RPPN, viu, senhor ministro? Reserva Particular do Patrimônio Natural. Ela tinha totalmente todo o direito de fazer o seu manejo da forma que ela julgasse mais apropriado. Agora, quem está processado, quem tem problema na justiça, quem tem problema de investigação de enriquecimento ilícito, quem saiu do governo com processo, é essa pessoa que está aí na frente. Eu tive no governo, de fato, durante um bom tempo, não tenho nenhum problema desse tipo. Cabo Bianco, vamos ficar na pauta ambiental, por favor. Então, o que acontece? Nós estamos vendo o quê, objetivamente falando? Nós estamos vendo uma política ridícula, absolutamente despreparada, que está expondo o Brasil a uma situação da qual o Brasil tinha se livrado há muito tempo. O Brasil, quem está expondo são vocês que viajam no exterior para falar mal do país. O pária internacional na área do meio ambiente. E este ministro que está aí, que eu não posso nem chamar de ministro, esse sujeito que ocupa a função de ministro, né? Já tivemos Rubens C. Cooper, José Goldenberg, Paulo Nogueira Neto, agora temos esse rapaz aí que se apossou dessa cadeira, que não entende nada, só trata com generalidades e não é capaz de fazer uma gestão que coloque o Brasil numa posição positiva. Ao contrário, ele é o ministro ideal dos agricultores da Europa. Isso sim, ele está inviabilizando o Mercosul, ele está inviabilizando o acordo do Mercosul, ele está inviabilizando a entrada de recursos para o Brasil, ele está criando uma enorme dificuldade econômica, ele deveria receber o título vocês que estão indo buscar o dinheiro que nós fechamos, né, da agricultura, porque realmente é o que ele está fazendo, em benefício dos outros e não dos brasileiros. Ministro, por favor, eu queria saber de outras medidas que têm sido lançadas, que também são rejeitadas, porque a gente tem visto uma situação constante, não é, que é esse embate em relação a qualquer medida que sai da área do meio ambiente no Brasil e a rejeição por parte de ambientalistas. E tem outras mudanças também, chegou a questão de regularização fundiária, tem uma série de outras medidas. Eu queria saber quais seriam as prioridades e como é que o senhor vê essa crítica permanente e consequências concretas que o Brasil pode ter. Independentemente de quem seja responsável pela narrativa, o questionamento tem ocorrido, não é? Bom, eu acho que, primeiro, os maus brasileiros, está aí um deles, que ajuda a narrativa lá fora do Brasil, pararam de receber dinheiro aqui dentro, foram falar mal do país lá fora para tentar criar uma pressão de fora para dentro. Mas o fato é o seguinte, tem que fazer a regularização fundiária lá na Amazônia. Você passou décadas na Amazônia e segue tendo um problema grave de ausência de titulação, essa titulação precisa ser feita. Aí vem aqueles que estão alinhados aí com o Capô Bianco e chamam o processo de regularização fundiária de MP da grilagem, ou de uma norma para grileiro, quando na verdade não é nada disso. Qualquer região do Brasil precisa ter segurança jurídica para você saber quem ocupa essas áreas. Não adianta fazer uma defesa, como tem sido feita, converter tudo em unidade de conservação e terra indígena. Não adianta, não é essa a realidade no terreno. Isso não funciona. Nós temos que ter pagamento por serviços ambientais para quem faz as coisas de maneira correta, e não pagamento para aqueles que são consultores dos serviços ambientais, que é a especialidade dessa turma. Quer dizer, a pessoa final não recebe nada e o consultor intermediário fica com tudo. Aliás, como fizeram no Fundo Amazônia. Aqui também, a bioeconomia, que falam tanto da bioeconomia, não puseram de pé a bioeconomia. Por quê? Porque não gostam de setor privado. Gostam de verba, mas não gostam de atrair o setor privado. Então, a gente precisa ter bioeconomia atraindo o capital privado, não adianta dar dinheiro só para pesquisa e para ONG. Você tem que ter pagamento por serviços ambientais para remunerar quem tem, por exemplo, a reserva legal bem cuidada, os 80% que determina o Código Florestal naquele bioma. Tem que ter o zoneamento econômico ecológico
que essa turma também boicotou o zoneamento econômico-ecológico para a Amazônia, nas diversas regiões, como se isso fosse uma forma de preservação. Então, é preciso ter equilíbrio. Aí, quando eu falo, não, houve o desmonte ambiental. Quem nos legou um IBAMA e o CMBio a 50% de déficit de quadro de pessoal e orçamento foram eles. Eles nos legaram uma estrutura. Aliás, esse absurdo que foi feito lá atrás pela Marina Silva, de criar um órgão do qual o Capobianco foi presidente, órgão para servir de cabide de emprego para petista, né? Então, duplicaram custos operacionais, custos administrativos para criar cabide de emprego para a companheirada. E agora o que está acontecendo é que está faltando dinheiro para você ter uma política pública adequada. Enquanto isso, você começa a ver que quem foi do ICMBio agora está em ONG, quem está na ONG agora está na academia recebendo dinheiro de Fundo Amazônia, agora quem estava na academia voltou para outra ONG e tem uma verba de patrocínio, não sei o quê. É uma grande ciranda em torno desse negócio, esse business chamado ambientalismo dessa turma. Não é possível um indivíduo que ocupe um cargo deste na República seja uma pessoa de tão má fé e tão mentiroso. O ICMBio, senhor Ricardo, o ICMBio, senhor Ricardo, eu vou explicar para os ouvintes, não para você, porque para você não explicar nada. Não me interessa a sua explicação. O ICMBio, meu amigo, ouça. Não tem nada a explicar para ninguém. Você fica, agora é a minha vez de falar, eu ouvi as suas besteiras, agora você vai ouvir as minhas, tá? O ICMBio se eu quiser, é um órgão público, de funcionários de carreira. O senhor não tem noção do que está falando. Para entrar no ICMBio, tem que ter concurso público. Concurso público. Órgãos de carreira, tem que ser analista ambiental. O órgão foi companheirado, caramba. E mais, certamente você não sabe, porque você não se informa. O ICMBio é um órgão que a direção dele foi definida por comitê de busca. Eu fui presidente do ICMBio interino até que o comitê de busca fizesse um processo aberto de consulta e de recebimento de proposições. Foi criada uma comissão externa para analisar, na academia, inclusive, para analisar, para indicar o presidente do ICMBio. Não tem nada de companheirada. Quem você quer enganar com essa história de comissão externa? São vocês que compõem a comissão externa, você compõe o cargo da academia, você compõe tudo, vocês fazem o famoso nós. Eu digo mais. Vou dizer mais. Eu queria dizer o seguinte, no período... Bom, ele não vai ouvir. Quando você fala, os outros ouvem. Você pode ouvir, não? Você pode ouvir? Eu ouvi tudo que você falou. Então, deixa eu terminar. Você falou um tempão, deixa eu terminar. Seja educado, no mínimo. Parece o Trump. Mas não fala coisa que calma. Seja educado. Quando nós tivemos o controle do desmatamento da Amazônia, coisa que você não sabe nem o que é, porque a sua primeira providência foi extinguir a diretoria que mantinha o plano de prevenção e controle do desmatamento. O auge do desmatamento não foi na sua administração? Deixa eu concluir, rapaz. Você que gosta de falar a verdade. Deixa eu concluir. Nós reduzimos o desmatamento de 27 mil quilômetros. O auge de desmatamento foram nos seus anos, foram os anos da Marina Silva ministra. Eu posso terminar de falar? Mas é verdade ou não é? Você fale. Depois você fala. Deixa eu terminar. Responde. Por favor. É o mínimo. Nós reduzimos de 27 mil para 4 mil. A maior redução da história. O Brasil sozinho, com essa redução, deu a maior contribuição individual para a história da Convenção de Mudanças Climáticas. Muito bem, neste mesmo período, você também não sabe, nós tivemos aumento do rebanho bovino na Amazônia e nós tivemos aumento da produção de soja na Amazônia. Nós tivemos melhoria da situação econômica na Amazônia. Nós tivemos aumento de geração de emprego e renda. Então, o que você fala... Onde saíram esses dados? Desculpa, cita a fonte dos dados. O que você fala não tem lé, porque você não estuda. Cita o dado, Capobianco. De onde você tirou que melhorou a miséria da Amazônia? O IDH só piora. Eu vou terminar em 1 minuto. Você nunca estudou, você fraudou o seu diploma para dizer que tinha ido para Yale. Você nunca estudou. Você está falando um dado que não é verdade. Um relatório. Você não sabe do que está falando. Você não tem competência, formação, a gente hoje em dia não cai mais nessa ladainha. Para dirigir o Ministério do Meio Ambiente. É tão simples quanto isso. Então você inventa um monte de lorota, cria esse fantasma dos recorde de desmatamento. Eu nunca recebi, foi na sua administração. Rapaz, a pobreza da Amazônia só aumentou na sua administração.
quando eu fui funcionário remunerado lá, tá? Foi só quando eu fui voluntário, dezenas de anos, junto ao Ministério do Ambiente, em comissões, ajudando a formulação da Pode ser voluntário no que você quiser. O fato é que é uma grande indústria de tirar dinheiro. Não me confunda com os seus pares. Não, os seus pares. Quem tirou 700 milhões de reais do Fundo Amazônia em consultoria de ONG foram os seus pares. Foi o seu grupo. Não me confunda com a sua turma. 700 milhões de reais do Fundo Amazônia. E a região continua sendo a mais pobre do Brasil. A região com o pior índice de desenvolvimento humano do Brasil é a Amazônia, do seu grupo, dos ambientalistas da Marina Silva, que não gostam de setor privado, não gostam de nada que não seja dinheiro para o Pelo amor de Deus, vai estudar, rapaz. Vai você. Ninguém mais cai nessa ladainha, tanto que a Marina foi esquecida politicamente. Deixa de ser ignorante, cara. Quem é que... Ladainha de quem? Bom, senhores, por favor. Toda a sociedade está horrorizada com a sua foram banidos gestão. do cenário eleitoral pela fraude que é esse discurso. Que falso fraude? moralismo. Qual é a fraude? Que o desmatamento está aumentando é fraude? Que as queimadas estão aumentando é fraude? Desde 2012. Que você está desmontando a legislação ambiental é fraude? Qual é a fraude? Você é uma fraude. O desmatamento está aumentando desde 2012 é uma ou não? fraude. Está aumentando ou não está o desmatamento? Fraude. Bom, senhores, nós estamos chegando ao final. Bom de bico, é isso que sim. Ministro, por favor, Capobianco, nós estamos chegando ao final do nosso debate. A gente não conseguiu encaminhar aí uma versão aí mais produtiva, não é? A gente vê que tem essa situação de impasse entre os ambientalistas e o Ministério do Meio Ambiente. Não é só ambientalista, Denise, é ambientalista, setor produtivo, grandes empresas, os maiores bancos do Brasil, os fundos internacionais, não são ambientalistas. A gente vai retomar os patrocínios. Eu sou produtor rural, eu não sou ambientalista. Vai acabar rapidinho essa ira toda. Rural, sou empresário, certo? Estou horrorizado com a capacidade que esse indivíduo tem de destruir o país. Vocês são os falsos moralistas, demagogos, hipócritas. É isso que vocês são. Bom, o nosso debate vai ficando por aqui e vai ficar disponível nas redes para se tentar depois chegar a uma conclusão. Eu agradeço muito a participação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e também do João Paulo Capobianco, que é biólogo, ex-secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente. Eu agradeço muito a participação dos dois. A gente viu que tem uma situação de divergência quase total em relação às pautas ambientais, e é uma situação que está colocada. É importante para o Brasil conseguir construir uma narrativa que permita que a política ambiental favoreça o Brasil economicamente, tanto interna como externamente nas relações exteriores. Então, esperar que haja um entendimento